Meus queridos irmãos, a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta linda manhã, quero dividir contigo um versículo da Palavra de Deus, conhecido por todos nós e no mundo inteiro, pelos leitores da Palavra de Deus. Eu sou o pastor João Hamilton e esta é a mensagem da Palavra de Deus que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esta frase bíblica, ou versículo, ou verso bíblico, está nos Salmos 23, Salmos de Davi. Meus amados irmãos, nós passamos uma vida toda refletindo às vezes no versículo da Palavra de Deus, que cada vez que nós lemos, nós compreendemos a grandeza de um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que tudo sabe. O nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus único, que escolheu um homem para ser rei de Israel. A história de Davi é uma história de um menino que era rejeitado dentro da sua própria casa por seus familiares, amado apenas pela sua mãe, segundo a história do reinado de Davi, a história de Davi que não estão expressas nas Santas Escrituras. Eu relato aqui, meus amados irmãos, que este Deus que escolheu Davi segundo o seu coração, ele escolheu porque Davi tinha sinceridade no seu coração, sinceridade na sua vida, e ele buscava agradar a Deus, e ao mesmo tempo em que ele cuidava das ovelhas de seu pai, ele ficava compondo para que pessoas mais tarde aprendessem com ele a grandeza do Deus de Davi. Davi, estando no pasto, ainda jovem, ele era um compositor, ele era um músico, e mais tarde esta função musical de Davi foi para acalmar os ânimos daquele que é o rei de Israel, era o rei de Israel. Davi sempre foi um jovem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que contemplava Deus através das suas melodias, das suas composições. Davi ele foi perseguido dentro da sua própria casa pelos seus próprios irmãos. Davi ele não tinha aquele amor de pai, ele não tinha aquela declaração de pai, porque nós aprendemos pela história contada por detrás das Santas Escrituras que Davi ele era filho de um incesto, de alguém que havia estuprado a sua mãe naquela época, cuja qual não foi rejeitada pelo marido, mas acertou o filho de um outro homem, ou seja, o filho do incesto. Meus queridos, isso traz ao nosso coração que Deus ele não olha a genealogia humana como muitos olham, ou propriamente como a Bíblia Sagrada relata. Quando nós olhamos a ascendência de Jesus Cristo, nós vamos ver essa história de Davi. Nós vamos ver a ascendência de Jesus Cristo quando Judá incestou a sua própria nora e que gerou um filho. Nós vamos ver Davi, um homem sanguinário, um homem guerreiro que matou milhares de pessoas através das guerras e pessoalmente eliminou muitas pessoas, derramou muito sangue. Tanto é que o próprio Deus diz que não faria pelas mãos de Davi o templo por causa do sangue que ele tinha nas mãos. Quando nós olhamos isto, nós vemos que Deus ele escreve de uma forma diferente que o homem escreve. Muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia e usam, como fazem na atualidade, para justificar os seus erros, mas esquecem daqueles que praticam. Davi ele era um homem que fugiu para não cometer crimes contra Deus. Quando Saul lhe perseguia e queria lhe matar, ele se defendia, mas ele nunca levantou a mão contra o ungido de Deus. Ele, ai de mim se eu levantar a minha mão contra o ungido de Deus. Davi, ele sabia que Saul, ele era um rei ungido por Deus. Quando Davi, ele é ungido rei, ele recebe três unções específicas. Davi, ele recebe a primeira unção dentro da casa de seu pai, através do profeta Samuel. Depois ele recebe a unção de rei sobre o reinado de Judá e depois sobre todo o reinado de Israel. Então ele foi 3 vezes ungido por Deus
para ser rei daquela linda nação. Meus amados irmãos, esta é uma história de um homem que foi segundo o coração de Deus. Nenhum outro rei recebeu tanta unção de Deus, tanta unção para ser rei como o rei Davi. E é por isso que ele escreveu não um nem dois, mas muitos salmos, e todos eles contam momentos de dificuldades, momentos que Davi estava com opressão, com depressão, com medo, com tristeza, cansado, mas muitas vezes Davi estava cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, e agradecido a Deus, ele compunha os seus salmos. Meus queridos irmãos, mesmo Davi sendo um rei forte, um homem forte, ele passou momentos difíceis. Ele era aquele menino que estava cuidando das ovelhas de seu pai no pasto, e quando foi chamado para ser ungido rei, ele não sabia que aquilo ali era um momento especial de Deus na sua vida e que ele era, a partir daquele momento, ungido do Senhor. Davi, ele nunca imaginou o que iria acontecer na sua vida, mas Deus tinha um projeto pronto para ele, para engrandecê-lo, para abençoá-lo e para levantar como um dos maiores líderes da nação de Israel, um homem com a maior liderança já contada pela história na nação de Israel. Nenhum outro foi tão grande como foi Davi, e através dele muitos outros reis surgiram sobre o território de Judá e a nação atual do Israel. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos traz relatos de homens cheios do Espírito Santo, cheios da graça, não somente Davi, mas muitos outros, mas a minha história aqui fala deste homem. E você? A minha pergunta é: você tem recebido graça, recebido bênçãos de Deus? Porque Deus, ele escolhe homens simples, escolhe homens incautos, muitas vezes analfabetos, para fazer a sua obra, mas quem capacita e quem instrumentaliza é o Deus de Israel. É por isso que eu estou aqui como servo, estou aqui pregando esta mensagem para você, para que você entenda que Deus tem algo na sua vida, assim como teve na vida de Davi e na minha vida. Logicamente que Davi foi o rei de Israel e um homem da história das Escrituras Sagradas. Eu sou apenas um servo aqui que poucos conhecem. E talvez você também seja um servo como eu, que poucos conhecem, mas nós estamos fazendo a diferença e fazendo a obra de Deus naquilo que nós somos chamados. Muitos que são conhecidos fazem a obra para si, para aparecer, mas não fazem para Deus. Muitos que são populares, meus irmãos, usam aquilo que Deus deu a ele para se envolver em fatos desta terra. Muitos pastores que outrora eram homens cheios do Espírito Santo, agora sentam nos palácios dos governos, nas assembleias, para discutirem políticas e muitas vezes para baterem boca com adversários por causa de questões humanas, se escondendo atrás das Escrituras em algumas passagens da Bíblia, mas esquecem das outras passagens que lhes condenam. Nós precisamos olhar para isso. A verdade de Deus é esta. Infelizmente, todos nós prestaremos contas daquilo que nós fazemos e daquilo que nós deixamos de fazer. Davi, em toda a sua história, ele caiu, ele cometeu crimes, ele cometeu adultério, ele pecou, mas ele tinha uma grandeza. Reconhecia os seus erros e se arrependia. Como é bom quando nós reconhecemos que nós não somos nada, se Deus não quiser que assim o sejamos. Esta mensagem é para você refletir no Salmos 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que não falte o amor, a graça, a saúde, a bondade, a longanimidade de Deus e a humildade do Espírito Santo em sua vida. Eu sou o pastor João Hamilton e esta é a mensagem da Palavra de Deus, pedindo para você, meu irmão, minha irmã, que você compartilhe, se inscreva neste canal, faça um comentário, envia para os teus amigos, e assim a mensagem da Palavra de Deus vai chegar a muitos outros. Que Deus te abençoe e você tenha um lindo dia em Cristo Jesus.